Olá, seja bem-vindo ao canal Amor e Equilíbrio. Eu sou Andréa Martins e vamos dar sequência à leitura e reflexão desse livro que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Esse livro realmente é um grande aprendizado. Emmanuel fala no prefácio do livro que ele é conhecido como uma cartilha, né? Lá na espiritualidade, os espíritos recebem essas orientações antes de reencarnar aqui na Terra. Então, vamos dar sequência a essa leitura que eu espero realmente que esteja contribuindo de forma positiva na sua vida. Aproveita para compartilhar com mais corações amigos, para que a gente possa estar expandindo esse conhecimento, essa energia, né, de amor, de entendimento, que só vai contribuir para a nossa evolução espiritual e, consequentemente, também na nossa vida material aqui na Terra, aonde a gente estiver encarnado. Então, vamos dar sequência. Se você ainda não viu os vídeos anteriores dos capítulos primeiros, né? Você pode conferir na playlist, tá bom? Você vai realmente ter uma visão melhor, mais ampla de cada assunto que Emmanuel aborda dentro da perspectiva do que é o pensamento e vida, tá bom? O próximo capítulo que nós vamos ler é o 20º, capítulo 20, intitulado Hábito. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constantemente, induzindo a rotina. Eu vou ler de novo, que eu enrolei um pouco aqui a leitura. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Você já reparou, né? Que tem muitas coisas que a gente faz no automático. Então, nós temos certos hábitos que nos induz a uma rotina, não é verdade? E muitas vezes, quando essa rotina muda, tem alguma mudança ali naquele roteiro, nós nos sentimos desconfortáveis, não é verdade? E ele vai seguir falando assim: herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos até agora quase que à maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Aqui ele faz uma comparação como se nós fôssemos um rio, né? A gente tem os nossos hábitos, as nossas rotinas, e a gente vai vivendo e a gente vai fluindo nisso sem resistência. É interessante Emmanuel comentar sobre isso, porque nos estudos, né, da física quântica e de algumas consciências que canalizam alguns conhecimentos, eles falam justamente da gente ir com o fluxo e nessa correnteza, né, sem resistência. Eu acho que aqui Emmanuel quis dizer sobre a questão especificamente dos hábitos, né, que às vezes nós tornamos uma rotina muito, como é que eu posso dizer, aquela rotina muito, tem que ser dessa forma, só pode ser assim, a gente não abre, né, para novos pontos de vista, para novos hábitos, até hábitos saudáveis, né, da nossa vida. E ele vai seguir. Com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática, e em razão disto, exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor, e formamos em torno delas todo um sistema defensivo à base de crueldade, com o qual ferimos o próximo,
dilacerando, consequentemente, a nós mesmos. Então aqui ele vem sutilmente nos chama a atenção que muitas das vezes acabamos recebendo a influência do outro, né? Inclusive nós já lemos nos outros capítulos, Emmanuel chega a mencionar sobre a questão da afinidade, da sintonia, não é verdade? Então muitas vezes adquirimos hábitos, pensamentos e ações que muitas vezes não são nossos, a gente recebe influência externa do outro. Estruturamos assim complicado mecanismo de cautela e desconfiança, para além da justiça, da justa preservação, retendo aproximadamente o instinto da posse, e com o instinto da posse criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho, da vaidade e do medo, com que tentamos inutilmente fugir às leis divinas, caminhando, na maioria das circunstâncias, como operários distraídos e infiéis, que desertassem da máquina preciosa em que deve servir gloriosamente, para cair sufocados ou inquietos nas engrenagens que lhes são próprias. Então, aqui nesse parágrafo, Emmanuel vai nos alertar o quanto que um hábito, né, que nós temos, uma crença, vai criando em nós o medo, a dúvida, né, a insegurança. E muitas das vezes esses hábitos que nós vamos ter vai acabar criando também a questão do egoísmo, do orgulho, que são as chagas que Cristo fala, inclusive no Evangelho, que são as maiores chagas da humanidade, o egoísmo e o orgulho, né? E para nós trabalharmos isso, é necessário deixarmos, né, o amor fluir, fazer o bem. Então, isso tudo a gente tem que estar vigilante, orai e vigiai, estar atento de que realmente a gente está plantando no nosso dia a dia com os hábitos que nós temos hoje, né? E ele ainda segue para concluir nesse parágrafo que a gente vai caminhando nessas circunstâncias. E aí nós acabamos sendo, ele usa aqui as palavras operários, distraídos e infiéis. Nós somos criaturas, né, de Deus. Nós seguimos o Evangelho de Jesus Cristo, buscamos o nosso crescimento espiritual, a nossa expansão de consciência através do Evangelho que Jesus nos trouxe. Nós somos operários de Jesus, de Deus, e nós não podemos estar distraídos. Quando ficamos invigilantes, nos distraímos e caímos nas teias do orgulho, do egoísmo, do ódio, do desamor, da incompreensão. Então, que estejamos alertas para isso, né? Porque tudo que a gente planta, a gente vai colher. No final, ele usa outras palavras, mas é sobre isso, né? Que ele fala assim: para cair sufocados ou inquietos nas engrenagens que lhes são próprias, nós vamos colher o que a gente plantar. Essas palavras foi o apóstolo Paulo que falou. Bem simples, objetivo e verdadeiro, né? E Emmanuel vai seguir. Nesse círculo vicioso, vive a criatura humana, de modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada, procurando enganar-se depois do berço, para desenganar-se depois do túmulo, aprisionada no bioma ilusão e desilusão, com que despende longos séculos, começando e recomeçando a senda em que lhe cabe avançar.
Então aqui ele vai nos lembrar aqui da reencarnação, né? A gente vai ficando nesse círculo vicioso quando nós somos invigilantes e permanecemos em hábitos, em ações, em atitudes, em pensamentos que vão atrasando, né, a nossa evolução. E a cada encarnação nós retornamos para corrigir. Não será lícito, porém, de modo algum, desprezar a rotina construtiva. Aqui, nessa primeira frase, primeira oração desse parágrafo, Emmanuel, porque antes ele está falando que alguns hábitos vão nos levar a ser vigilante, né? E que a gente vai colher isso, seja nessa vida ou nas futuras reencarnações. E aqui tem que falar que a gente não pode também tirar a importância daqueles hábitos de hoje na nossa rotina que são edificantes, que são para o bem. Ele continua: é por ela que o ser se levanta no seio do espaço e do tempo, conquistando os recursos que ele enobrecem a vida. Então existe uma rotina construtiva, certo? Que vai nos galgar, né, a nossa evolução, vai nos levar a estados de consciência e de espíritos mais elevados. A evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores, em marcha para ciclos mais altos da existência. É por esse motivo que vemos no Cristo divino marco da renovação humana, tudo um programa de transformações viscerais do espírito. Sem violência de qualquer natureza, altera os padrões da moda moral em que a Terra vivia há numerosos milênios. Contra o uso da condenação metódica, oferece a prática do perdão. A tradição de raça opõe o fundamento de fraternidade legítima. No abandono à tristeza e ao desânimo, nas horas difíceis, traz a noção das bem-aventuranças eternas para os aflitos que sabem esperar e para os justos que sabem sofrer. Muito lindo, né? Esse trecho. Emmanuel vai falar de Jesus, o que propôs Jesus pra gente, né? Perdoar, ter fé, tenha bom ânimo. E ele lembra das bem-aventuranças que Jesus mencionou. E é através das bem-aventuranças que a gente vai se moldando, né? O Sermão do Monte, gente. Textos preciosíssimos, das quais devemos ler, refletir e colocar em prática, que sejam hábitos na nossa vida, né? E através desses hábitos construtivos, que o próprio Emmanuel usou essa palavra, nós vamos construindo uma vida melhor, um espírito melhor, uma consciência melhor. E ele continua aqui: toda a passagem do Senhor entre os homens, desde a manjedoura, que estabelece o hábito da simplicidade, até a cruz afrontosa, que cria o hábito da serenidade e da paciência, com a certeza da ressurreição para a vida eterna. O apóstolo de Jesus é um resplandecente conjunto de reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Até agora, no mundo, a nossa justiça cheira a vingança e o nosso amor sabe a egoísmo pelo reflexo condicionado de nossas atitudes irrefletidas nos milênios que nos precedem o hoje. Então aqui ele menciona, né, que ainda aqui no nosso planeta, nós, né, porque nós somos aqui, embora muitos estejam em níveis de consciência diferentes, mas nós somos uma coletividade, nós estamos aqui nesse planeta. Nós temos uma responsabilidade de evoluir a nossa consciência, nosso espírito, nosso eu,
para que possamos refletir isso para o externo, compartilhar com outros irmãos ao nosso redor, darmos o exemplo, né? E aí ele vem falar que a justiça ainda cheira a vingança, né? Quando a gente fala em justiça, a gente quer vingança, não é verdade? E o amor, muitas vezes, tem aquele egoísmo, né? Lá no fundo, o amor egoísta. Ele vai seguir. Não podemos desconhecer, todavia, que somente adotando a bondade e o entendimento, com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir, como hábitos automáticos nos alicerces de cada dia, colaborando para a segurança e felicidade de todos, ainda mesmo à custa de nosso sacrifício, é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade, por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. Então, aqui nesse finalzinho, tá? A gente chegou ao final aqui do capítulo. Resumindo, né? O que ele quis dizer aqui nesse desfecho? Que nós devemos nos educar e que devemos servir. Servir fazendo o bem. É através disso que vamos construir a nossa felicidade, o nosso bem-estar, né? A nossa expansão, o nosso crescimento. Através de um bem comum, um bem de todos, né? Então, quando a gente fala no bem comum, no bem de todos, quando eu estudo, quando eu me educo e eu sirvo ao outro, eu estou no caminho do bem, no caminho da caridade. Me distancio do egoísmo porque eu fujo daquele hábito da preocupação só do eu, minha vida, minha casa, minha família. E através da construção desse amor e do bem, nós vamos criando um hábito construtivo, pautado naquilo que Jesus nos veio a ensinar, a nos oferecer através das bem-aventuranças, através do Sermão do Monte, através do amor incondicional que Ele, Jesus Cristo, nos ensinou. Bem, gente, hoje eu vou ficar por aqui. Eu espero realmente que esse trabalho, essa leitura, essa reflexão esteja contribuindo de forma positiva. São sementes de aprendizado, são sementes de amor, de bem, que são plantadas aqui no coração de cada pessoa que aqui está comigo, que aqui acompanha esse trabalho. Também venho dizer que essas sementes também estão plantadas em mim. Eu também estou no meu processo, tá bom? Que possamos juntos refletir e nos fortalecer para juntos promovermos o bem comum através dos ensinamentos de Jesus. Quero pedir para você curtir esse vídeo e você compartilhar com mais corações amigos, que eu tenho certeza que essa energia, que esse amor e essa alegria vai expandir para todos aqueles que buscam a sua melhoria, seu bem-estar, sua evolução espiritual e a consciência, tá bom? Um beijo, eu desejo muito amor e equilíbrio para você. Até o próximo vídeo.